Beleza, pessoal? Quem fala é o professor Fábio Limeira e agora nós vamos entender questões referentes à luminosidade. Você encontra esse desenho já pronto, mas nós vamos dar a explicação dele no site do professor fabiolimeira.pro.br ou diretamente em Geografia Física Fábio Limeira. Vamos lá então? Esse é o desenho que eu convido vocês a fazerem quando cair uma questão sobre luminosidade. Aqui representa o Trópico de Câncer, aqui o Trópico de Capricórnio, aqui a linha do Equador. O Sol, no seu movimento aparente anual, fruto do movimento de translação da Terra, ele bate perpendicular no Trópico de Capricórnio em dezembro, depois, dia 21 de março, ele bate perpendicular na linha do Equador, em junho, ele bate perpendicular no Trópico de Câncer, em setembro na linha do Equador, e em dezembro, 21 de dezembro de novo, ele bate no Trópico de Capricórnio. Isso você pode observar também nesse desenho. Só que aqui vem a emoção da jogada. Quando tiverem questões referentes a cidades como, vamos lá, Porto Alegre. Estou tentando fazer um negócio bonitinho aqui. Tá? Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, começando pelas capitais brasileiras, que estão ao sul do Trópico de Capricórnio, quando falar de Buenos Aires, quando falar de Santiago, quando falar, enfim, de Joanesburgo, na África do Sul, quando falar de Sydney, você vai fazer esse desenho. Olha lá, um apartamento ou um morro com face voltada para o norte, com face voltada para o sul. Qual é a face mais iluminada ao longo do ano? Perceba, em dezembro o Sol está batendo perpendicular aqui, março, junho, setembro, dezembro. Então, independente do ano, ao meio-dia, quando o Sol estiver em cima do meu meridiano, às vezes, dependendo da época do ano, aqui ou aqui, o que vai acontecer? A face mais iluminada nessas cidades que eu falei será o norte. E a sombra, ao meio-dia, quando o Sol estiver em cima do meu meridiano, num desses lugares, a sombra estará voltada para o sul. E já foi questão do Enem. Quando que a sombra num poste cravado em Porto Alegre será maior? Olha só, quando o Sol estiver aqui assim, ó, a sombra é maior neste poste do que se o Sol estiver mais próximo. Então, em junho, a sombra será maior. Beleza? Este é o desenho que você vai fazer para quando caírem questões referentes às cidades ao sul do Trópico de Capricórnio. Porém, se a questão envolver cidades como, vamos lá, vai falando aí, vai pensando, Copenhague, Nova York, Washington, eu sou homem, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Estocolmo, Tóquio, você vai fazer esse desenho. Um apartamento ou um morro com face voltada para o norte e outra voltada para o sul. Qual é a face mais iluminada ao longo do ano? Olha lá. A face mais iluminada ao longo do ano será a face sul. E a sombra ao meio-dia, quando o Sol estiver numa dessas localidades ao longo do ano, a sombra estará voltada para o norte ao meio-dia. Tranquilo? Cidades como Belo Horizonte, você vai colocar o desenho aqui, ó, norte e sul. E percebam que ao longo do ano, a face mais iluminada é o norte, embora em dezembro a face mais iluminada será o sul. Então esse desenho, ele explica as questões referentes à luminosidade, face mais iluminada. Lembrando que isso em função do movimento de translação da Terra. Mas se a questão perguntar qual a face mais iluminada no período da manhã, ó, o Sol ele nasce a leste, então a face mais iluminada é a que estiver voltada para leste. E se põe a oeste, fruto do movimento agora de rotação da Terra. Então, pela parte da tarde, a face mais iluminada será aquelas que estiverem voltadas para o oeste. Então essa questão é muito importante. Já caiu uma questão da SpaceX, onde perguntava o gráfico do movimento aparente do Sol anual. E aí o gráfico é este aqui que você enxerga em vermelho de dezembro a dezembro. Ou seja,
o sol vai bater de trópico a trópico. Quantas vezes ao longo do ano, de trópico a trópico? 2 vezes o sol bate perpendicular ao meio-dia ao longo do ano. Nos trópicos, 1 vez. E quantas vezes o sol está batendo perpendicular em Porto Alegre? Isso pode cair também dizendo assim, o sol estará no zênite em Porto Alegre. Bem em cima de Porto Alegre, o sol nunca estará no zênite em Porto Alegre. O sol ao meio-dia nunca estará bem em cima da cidade de Porto Alegre e todas aquelas outras que eu falei para vocês, beleza? Espero ter ajudado. Questões de luminosidade, não esqueça de fazer esse desenho. Um abraço, Deus abençoe!